cotidiano da vida a gente vai aprendendo que algumas situações, elas vão passando por modificações constantes. Sabe que esses dias eu escutava uma senhora que dizia assim: ah, padre, no meu tempo as coisas eram diferentes. No meu tempo, neto não falava assim com a gente, não. No meu tempo, filho obedecia. No meu tempo, a gente olhava para o pai da gente e já sabia o que ele queria dizer com o olhar. E aí a gente para e começa a perceber que o tempo mudou. O tempo ele passou e nós temos a possibilidade de reinventar a nossa história. Olhar para o tempo e perceber que ele é aquilo que nos leva para uma experiência concreta de um encontro profundo conosco. O tempo nos leva ao desinstalar-se e talvez seja o mais difícil da nossa vida. A gente vive dizendo, naquele tempo e nesse tempo, no agora em que você está vivendo, o que você está fazendo com o seu próprio tempo. Encontro tanta gente que me diz, eu não tenho tempo, padre, a minha vida é uma correria, a minha vida é uma loucura, sabe? Eu precisaria de 28 horas para conseguir fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. E é por enganação isso. É uma história que você conta para você. Sabe o que falta na sua vida? Gerenciar o seu tempo, colocar prioridades e a partir disso viver a sua história. O tempo, ele tem que estar ao nosso favor. Não somos escravos do tempo e nós vivemos numa época onde estamos vivendo uma escravidão profunda do nosso tempo. A gente não tem tempo para comer, a gente não tem tempo para estar com quem a gente ama, a gente não tem tempo nem mesmo para nós mesmos. Quando eu olho para minha agenda, qual o tempo que eu tenho tirado para mim? Quando eu olho para minha história, qual o tempo que eu tenho dedicado às pessoas que eu mais amo nessa vida? Aí você vai entendendo que o tempo nada mais é do que aquilo que nós colocamos como sinal de graça na nossa vida. Quais são suas prioridades? O que de verdade tem sido importante para você? É o seu trabalho? É ficar o tempo inteiro ali escravo daquilo que eu sei que te sustenta, mas que te rouba muitas vezes a possibilidade de estar com aqueles que estão ao seu redor? Aí você vai entendendo que o tempo é tão curto. Por isso que lá no interior, lá atrás, as pessoas diziam, parece que a gente tinha mais tempo. Tinha mais tempo de sentar, tinha mais tempo de escutar, tinha mais tempo de poder ser aquilo que a gente precisa ser de verdade. O tempo nada mais é do que frações de minutos e segundos que podem te levar para uma experiência profunda. Como você tem organizado o seu tempo? Que horas você tem acordado? Que horas você tem parado para olhar para você e perceber que é você o dono do tempo e não o tempo aquele que regula a sua história. E aí a gente vai compreendendo, aquela senhorinha tinha razão, sabe? Naquele tempo a gente talvez pudesse ser mais feliz porque a cabeça estava tão desocupada, mas hoje existe esse tempo. E é nesse tempo que você é convidado a realizar aquilo que a sua vida tem como sinal de graça. Para de dizer que não tem tempo. Você às vezes perde tanto tempo com tantas situações que você poderia estar muitas vezes colocando como sinal de um encontro profundo com você. O tempo nos leva a uma viagem e é nessa viagem que nós vamos entendendo aquilo que é primordial. Sabe que tem gente que fica angustiada. Às vezes assim, eu tenho tempo demais, outros eu tenho tempo de menos. Nada melhor do que organizar a vida para olhar para ela e perceber que é você quem dá o norte que você quer viver. Para de olhar lá atrás. Aquele tempo, ele não volta mais. Você tem o agora para ser vivido. E é nesse agora que você é chamado a ser feliz. É nesse agora que você é convidado a estar com as pessoas que de verdade dão sentido à sua história. Como é bonito ter tempo para quem a gente ama. Você já parou para perceber que o pai, quando ele tem tempo para o filho, quando ele senta, quando ele escuta, quando ele ama, nem precisa ser muito tempo, mas tem que ser um tempo de qualidade. Às vezes a gente tem até muito tempo, mas não sabe aproveitá-lo. Às vezes a gente tem pouco tempo e deveria dar um significado profundo a cada um deles. É tão bonito quando alguém tem tempo de parar, desligar o celular e escutar aquilo que o outro está dizendo. Você já parou para perceber que a gente já não escuta mais o outro? A gente manda mensagens para eles e muitas vezes nem termina de escutar a mensagem porque a gente já não tem mais tempo. E aí nós somos roubados, nós somos tirados daquilo que nós somos. O tempo não está contra você. O tempo está a seu favor. E hoje é tempo de parar, olhar para você e perceber que é preciso priorizar aquilo que pode te fazer mais feliz. O tempo, ele é seu.